sexto ano da Escola Cecília Meirelles, né? Hoje nós vamos dar início a um novo material, nós já vamos para o positivo volume 2, tá? Nós vamos falar de potenciação e radiação, se encontra no capítulo 4, volume 2, na página 2. Vamos começar? Então vamos lá. Vocês devem se lembrar que lá no comecinho do ano, a tia Elaine sempre falava com vocês que nós temos 6 operações. Quais são elas? Adição, subtração, multiplicação, divisão e agora nós vamos ver 2 novas operações, potenciação e radiação. Então as 4 primeiras, né, são conhecidas de vocês. Vocês aprenderam no primeiro ano, segundo ano, terceiro, quarto, quinto ano, revisaram esse ano comigo. Então agora chegou a vez dessas 2 aqui, ó. Nós vamos trabalhar com potenciação e radiação, tá? Nós não vamos misturar as 2. Nós vamos falar primeiro na potenciação e em seguida nós vamos falar na radiação. E vocês vão ver que é um assunto bem bacana, bem legal, bem fácil de entender. Então, o que a tia Elaine fez? A tia Elaine colocou aqui 2 operações, tá? Alguém sabe me falar que operações são essas? Muito bem, multiplicação. Então, eu tenho aqui 2 multiplicações, né? Peguei 2 exemplos quaisquer. Agora, o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês analisem essas 2 multiplicações e me contem o que elas têm de diferente. Dá uma olhadinha com carinho, por favor. Parabéns! Acertou quem falou. Tia, uma tem números diferentes e a outra tem números iguais, né? Usando o termo correto na matemática, a primeira multiplicação são de fatores diferentes, né? Ó, 2, 3 e 4. E a segunda multiplicação são de fatores iguais. Então, o que é uma potenciação? Uma potenciação não é nada novo. É aquilo que você já sabe. Potenciação é uma multiplicação onde os fatores têm que serem iguais. Então, presta atenção na fala. Toda multiplicação é potência? Não. Mas toda potência é uma multiplicação. Certo, turma? E aí, o que acontece? Essa multiplicação de fatores iguais, eu não preciso escrever assim. Eu posso escrever ela da seguinte forma: 2 e aqui em cima o 3. Tá? O que acontece? 2 é o número que estava se repetindo e 3 é a quantidade de vezes que ele repetiu. Então, isso aqui, ó, é uma potenciação, certo, turma? Então, a gente lê 2 ao cubo. Então, se eu tiver, ó, 2 ao cubo, como é que eu vou calcular isso aqui? Isso vai ser 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 2 ao cubo, né? Transformando em multiplicação, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E isso vai ser igual a 8. 8 é a potenciação, certo, turma? Bom, nesse conjunto, o meu 2 é chamado de base. E o meu 3 é chamado de expoente, né? E a gente vai repetir a base quantas vezes o expoente pedir. Então, eu vou fazer com vocês mais alguns exemplos. Se eu tiver 5 ao quadrado, isso é uma potência, né? O 5 é a base. 5 é a base e o 2 é o expoente. Como é que eu transformo essa potência numa multiplicação? A gente repete a base, que no caso é o 5, quantas vezes o expoente mandar. Então, 5 elevado a 2 é o mesmo que 5 vezes 5. E quanto que é 5 vezes 5? 25. Certo, turma? Vamos fazer mais uns exemplos. 3 elevado à quarta potência. Então, a gente lê 3 elevado à quarta potência. Nesse exemplo, quem é a base? 3. Quem é o expoente? 4.
Então, eu vou repetir o 3 4 vezes. Ficar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. O 3 é a base, né? Então, eu repeti ele. E eu repeti ele quantas vezes? 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Como é que a gente calcula isso aqui? Isso aqui é calculado. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, nós vamos ter 81. Então, a resposta disso é 81. Certo, turminha? Vamos para mais um exemplo, tá? Deixa eu lembrar apagar aqui para não ficar muito cheio. Então, se eu pegar aqui com vocês, ó, 7 elevado ao quadrado. Nós temos aqui uma potência, né? Qual que é a base? 7. Qual que é o expoente? 2. Então, nós vamos repetir a base. Quantas vezes o expoente mandar? Nós vamos ter 7 vezes 7. E isso vai ser igual a quem? 49. Tá bom? Outro exemplo aí para a nossa coleção. Fazer 2 elevado à quinta potência. Então, nós temos 2 elevado à quinta potência. Quem é a base? 2. Quem é o expoente? 5. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos repetir a base, que é o 2, quantas vezes o expoente mandar. Nós vamos ter 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Vamos conferir? O 2 é a base, então eu repeti ele e eu tenho que repetir ele 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, agora nós vamos calcular. Como é que é feito esse cálculo? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E 16 vezes 2 vai dar 32. Então, o resultado de 2 à quinta é quanto, turma? É 32, tá? É um assunto muito fácil, muito tranquilo. Então, recapitulando. Potenciação não é uma operação nova. Potenciação é uma multiplicação especial. O que ela tem de especial? Todos os fatores são iguais. Numa potenciação, o número de baixo é a base e o número de cima é o expoente. E na hora de transformar em multiplicação, a gente repete a base quantas vezes o expoente mandar, tá bom? E aí, aproveitando na época que nós estamos vivendo, a tia Elaine quer mostrar para vocês por que o isolamento é importante para prevenir do coronavírus, né? Nós vamos usar potência para isso. Então, vamos pensar que tem uma pessoa contaminada, né? Só um exemplo, tá, meus amores? E que essa uma pessoa contamina duas. Nós vamos ter aqui um contaminado. Cada pessoa aqui vai contaminar mais duas. Cada pessoa aqui vai contaminar mais duas, né? Nós temos aqui, ó, primeiro dia tem uma pessoa contaminada. No segundo dia, nós vamos ter 2. No terceiro dia, nós já vamos ter quanto? 4, né? Continuando esse diagrama, né? Se cada uma aqui contaminar mais duas, mais duas, mais duas, mais duas, mais duas, mais duas, mais duas. Então, nós vamos ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós vamos ter 8, tá? Esse crescimento é o crescimento que a gente vê toda hora na televisão, né? É a curva que eles falam. Então, o que é preciso fazer? Se essa parte aqui, ó, não sai de casa, olha o tanto de doentes que eu evito, tá bom? Então, o que acontece, ó? Aqui nós temos 2, o 4, 2 ao quadrado, o 8, 2 ao cubo, né? E eu não preciso continuar o diagrama. Então, no primeiro dia, eu teria 2 contaminados. No segundo dia, 2 ao quadrado. No terceiro dia, 2 ao cubo. No quarto dia, 2 à quarta, 2 à quinta, 2 à sexta e assim sucessivamente. Consegue imaginar o tanto que isso aqui vai crescer? Por isso a importância do isolamento.
Porque cada pessoa que se isola evita de contaminar, tá bom? Então é um exemplo clássico de onde a gente está usando potenciação, tá bom, meus amores? Beijos, tenho certeza que vai ter dúvidas, mas é só me chamar que a Tia Elaine tenta esclarecê-las. Fiquem com Deus.